Ei, pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso podcast, ao podcast do Grupo Coxa, esse podcast tão informativo e tão importante para você que está aí do outro lado, para você ter essas informações, não só ter, para você compartilhar essas informações com tantas pessoas que são muito importantes e informações importantes de serem ouvidas e principalmente de serem entendidas e compartilhadas. Hoje o nosso programa é muito especial, que eu estou aqui com uma pessoa super especial dentro da ambiência do Nascer, que é a doutora Tilza. Hoje a doutora Tilza é pediatra, coordenadora do Grupo Neocenter, e a gente vai bater um bate-papo muito importante e muito gostoso. Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem. Oi, pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso podcast, esse podcast que a gente faz com tanto carinho, com tanto respeito para vocês. É o podcast do Grupo Coxa. Hoje vai ser um programa super especial, com uma pessoa muito especial, um especial na vida de todas as pessoas que estão aqui no Grupo Coxa, que ela é uma referência no mercado, né, dentro desse segmento, né, dentro do amor em relação à profissão, que é o que a gente fala muito aqui. Mas antes de apresentar, eu queria mais uma vez agradecer ao Grupo Zelo. O Grupo Zelo é o nosso parceiro, é o que faz acontecer, né? É o que faz com que esse podcast esteja no ar. A gente sabe que para a gente manter toda a logística da gente ter um podcast que está aí, que está chegando na sua casa, dentre tantas informações que a gente passa nas redes sociais, esse podcast foi um diferencial na nossa missão em relação ao Grupo Coxa, e o Grupo Zelo é o nosso parceiro que permite que isso aconteça. O Grupo Zelo é uma empresa alinhada dentro das propostas, né, que é uma proposta de respeito, uma proposta de acolhimento no momento mais difícil da sua vida. A gente sabe que pensar sobre qualquer coisa relacionada à morte, relacionada à perda, é sempre muito difícil. E ter uma empresa, né, pessoas que entendem justamente o quanto é difícil a gente ter este momento, é sim de extrema importância e de extrema, eu costumo falar que é de extrema virada de chave, sabe? Ter uma empresa, ter um grupo, assim como o Grupo Zelo, que vai fazer com que o dia mais difícil da sua vida seja de tal forma respeitado e facilitado, é muito importante. E, mais uma vez, a gente agradece ao Grupo Zelo, que, inclusive, no dia 2 de novembro, ele convida todos vocês a celebrar o Dia de Finados no cemitério Belo Vale, em Santa Luzia. Na programação, eles terão missas especiais que acontecerão de 9 às 15 da tarde, além do espaço de uma árvore da homenagem. Essa árvore foi relocada, né, foi colocada ali pelo Grupo Zelo para que você deixe as mensagens de amor e acolhimento das pessoas. Muitas pessoas, às vezes, levam as cinzas dos seus entes queridos e ali deixam, né, porque a árvore é um sinônimo de vida, né? A árvore é um sinônimo de prosperidade, de paz, né? Então, lá terá essa árvore onde você pode fazer as homenagens às pessoas que
partiram. Às 14h30, participe da emocionante Chuva de Pétalas, um tributo aos nossos entes queridos. Então, venha vivenciar essa reflexão de carinho. Então, será na Avenida Adair de Souza, número 20, no cemitério Belo Vale, em Santa Luzia. Então, mais um evento que o Grupo Zelo vem fazendo aí, né, em prol das pessoas, em prol de um dia tão difícil, mas também tão importante para tantas e tantas pessoas. E hoje no programa a gente conversa com uma pessoa muito especial, uma pessoa querida por mim. Assim, eu acho que ao longo do programa a gente vai conversar, mas eu acho que eu tive uma transformação também quando eu fiz um acolhimento com a doutora Tilza, que para mim era uma pessoa que vai muito além do papel da pediatra. Muito obrigada. Quem está aqui com a gente hoje é a doutora Tilza. Ela é pediatra e ela é coordenadora do Grupo Neo Center, da maternidade do Neo Center, um local que a gente sempre está, todos nós aqui do Grupo Coxa. Então, doutora Tilza, muito obrigada pela presença. É uma honra ter a senhora aqui com a gente. Eu que agradeço, gente, porque assim, a gente vai conversar sobre um assunto difícil. Sim. Né? E os assuntos difíceis, eles tiram a gente da zona de conforto. E retirar da zona de conforto é muito bom, porque a gente cresce dessa forma. Né? Então, eu agradeço muito a oportunidade. Doutora Tilza, nós é que agradecemos. E assim, eu falei agora, eu tive uma virada, eu faço o acolhimento para o Grupo Coxa já tem 6 anos. A gente vai fazer 7 anos que a gente criou esse grupo, muito no intuitivo, sabe? Eu acho que tratar de um assunto como esse, né, que é a perda de um bebê, que é a perda de um filho, às vezes, antes de nascer mesmo, no ventre, assim, é sempre um assunto muito difícil. A gente não tem muitos protocolos, né? A gente não tem muitas referências. Então, a gente começou um trabalho de forma muito intuitiva mesmo do que a gente poderia fazer pelo outro, sabe? E uma das coisas que me mobilizou muito, que me mexeu muito, foi quando eu fiz um acolhimento exatamente no Grupo Neo Center. Não sei se a senhora lembra, era a pandemia. Era o auge da pandemia, assim, era 2020. A gente estava todo mundo ali sem entender o que estava acontecendo, né? E era um parto muito tranquilo, de uma equipe muito renomada, em que, infelizmente, no nascer ali acontecem algumas intercorrências, a gente vai falar sobre isso. Inclusive, tem um podcast também com a doutora Bárbara, e ela fala muito sobre os cuidados em sala de parto, né? Ela fala muito dos números, que em cada 10 bebês, às vezes, precisam só de um suporte ali para entender que nasceu. Mas, infelizmente, esse bebê teve uma consequência, né? Progrediu para um óbito. E antes do bebê falecer, ele foi para a UTI, extremamente bem assistido por toda a equipe do Neo Center, assim, extremamente muito acolhido, assim, de muito respeito. A mãe o tempo inteiro com ele, eu mantive contato com essa mamãe. E ele veio a falecer. Só que antes dele falecer, eu tive lá na UTI para fazer algumas fotos dele. Ela queria muito que batizasse ele. A senhora disponibilizou não só a entrada de um padre, mas que ela não queria. Ela queria que as meninas mesmo fizessem uma oração por ele. E aí as meninas da UTI todas fizeram uma oração por ele. E a senhora me chamou e falou assim, Paula, a gente tem esse ursinho, que foi mais ou menos quando o Neo Center estava inaugurando, que tinha aqueles ursinhos. E eu queria muito dar esse ursinho com o batimento do coração dele. E olha que papel, assim. E a senhora, a gente fez esse coração com o batimento do bebezinho, e que veio a falecer, infelizmente. E aí entregou para ela esse ursinho com o coração dele. E ela me deu vários relatos depois, vários relatos do quão importante foi a vivência desses poucos dias. Eu acho que ele viveu 4 a 5 dias ali com vocês, assim, e quanto foi transformador na vida dela. E aí eu me vi no papel, assim, de ter um grupo de apoio e falar assim, gente, são tão pequenos detalhes, tão importantes detalhes, assim. Então, assim, a senhora transformou minha forma também de entender, sabe, que já sabia, né, mas o quão transformador é a gente ter esse olhar de acolhedor para cada família, né, de forma individualizada, né, Tilza? E olha só, assim, nada na vida acontece por um acaso, né? Porque você falou que o Grupo Coxa, ele tem já 6 anos, né? E por coincidência a maternidade também. A maternidade fez 6 anos agora em setembro. E até então, a gente, eu acho que principalmente pelo fato de a gente ficar muito na UTI,
como que assim a gente foi aprendendo, sabe? Assim, esse acolhimento, acaba que o acolhimento não adianta, assim, eu acho que ele é intuitivo mesmo, sabe? Assim, para você ver, essa questão do ursinho, na época, a intenção, quando eu comprei esses ursinhos, foi para... porque usa muito, né, nos Estados Unidos, para o chá revelação. Aí foi para isso, né, assim, para entregar para as mães que iam lá fazer ultrassom. Mas aí depois eu falei, gente, né, por que eu não posso entregar para a mãe ficar com o coração do seu bebê depois, né? E eu achei interessante que você fez uma postagem e uma médica de Salvador, se eu não me engano, viu e quis entrar em contato comigo. Ela trabalha com cuidados paliativos, ela dá aula de cuidados paliativos. E ela falou, Tilza, onde que você arrumou isso, né? Aí eu expliquei para ela, eu vou te plagiar. Falei, não tem problema, não. E isso é bacana, né? Assim, porque eu fico vendo o tanto que a gente aprende, sabe? Um com o outro. Vou te dar um exemplo da caixinha de memória, né? Então, assim, a gente tem a caixinha de memória, mas aí eu fui ver, falei, gente, mas a nossa caixinha de memória, ela é de papelão, assim, um papelão de qualidade boa, mas... E é pequena. E aí eu falei, não, tem que, sabe, tem que ter uma caixinha com uma qualidade melhor, tem que ser maior. Então, e a gente vai aprendendo com o outro, né? Uma experiência que eu tive na maternidade, que, assim, que mudou muito também, né? E esse olhar que a gente tem foi quando uma mãe me procurou, porque a gente faz um trabalho lá hoje, que as mães, elas procuram a gente para falar assim, se ela tem um bebê especial, como que vai ser o nascimento. A gente alinha muita expectativa. Eu falo para elas ouvirem muito o coração delas, porque elas ficam sem saber assim, como é que vai ser depois, né? Assim, nascer, eu vou ficar com o bebê no colo, eu não vou, ele vai para UTI, como que vai ser, né? E, infelizmente, isso não tem muito jeito da gente, não tem uma fórmula, né? Eu acho que a fórmula é escutar o coração. E ela me falou, o bebê dela tinha anencefalia. E ela falou, Tilza, eu queria que vocês colocassem uma touquinha na cabecinha dele e eu quero ficar com meu bebê no colo. Então, isso foi feito, o bebê nasceu, ficou com ela no quarto, né? Porque nasceu de parto normal e nasceu no quarto. E eu estava de plantão na UTI. E aí eu subi para conversar com ela e tal. E eu cheguei lá, o bebê estava monitorizado, tinha um estetoscópio e um ceturímetro, né? Assim, pra gente ver os batimentos cardíacos. Aí eu falei, vamos tirar isso daqui, vamos tirar. E nós ficamos lá aguardando a hora dele ir embora. E assim, depois eu disse para o CTI, falei, gente, tem mais de 30 anos que eu trabalho em UTI e que a gente, teoricamente, vê os bebês, né, partirem. Não, hoje eu tive a certeza que foi a primeira vez que eu vi um bebê partir. Sabe, não tinha... A gente viu a hora que ele foi embora. Não tinha monitor, não tinha... Eu acho que na UTI você fica muito preocupado, sabe? Assim, primeiro em reanimar, né? Porque eu acho que a gente... o médico... eu acho que a gente vive com esse conflito, né? Porque qual que é a missão do médico? É salvar vidas, né? A gente tem... Um dos nossos indicadores é taxa de mortalidade. Então, assim... não, minha taxa de mortalidade é baixa, o meu serviço é bom, sabe? E tem muita coisa por trás disso aí, né? Na verdade, a missão nossa mesmo é cuidar dessas pessoas, sabe? Assim, mesmo que a gente, né, que no caso da pediatria, né, da neonatologia, que o bebê, ele vai morrer, né? É estar do lado dessa família, sabe? Estar do lado dele, principalmente, né? E estar do lado da família. Junto, a gente não vai conseguir salvar todas as vidas. Não é isso, sabe? Eu acho que não é esse o propósito final. Acho que o propósito final é diminuir, sabe? Assim, que isso fique mais sereno, né? A dor, ela sempre vai existir, mas que a dor seja mais serena, sabe? É um fato, assim. É lindo ouvir isso, assim.
de profissionais, e a gente aqui recebe muitos profissionais, e aí você falou de bebês especiais, a gente teve aqui também, tem um podcast muito importante com a Mariana Pedroso, assim, que ela é uma ultrassonografista. E ela fala que essa notícia, né, que o cuidado vem desde a notícia, né, tios, assim. Quando a mãe recebe esse diagnóstico de um bebê especial, com anencefalia ou com alguma síndrome que talvez o bebê não vá sobreviver depois do parto, ali já começa o medo, né, o medo da perda, o medo da dor. Então, assim, ter profissionais que desde aquele momento, assim, da constatação, e aí o Neo Center tem isso. Eu já tive algumas clientes e já realizei alguns registros de parto de bebês de anencefalo, de bebês com algumas síndromes que poderiam não vir a sobreviver e que tiveram essa conversa com a senhora no Neo Center, assim. E às vezes elas vêm e me falam assim, Paulo, foi tão acolhedor, sabe? Foi tão acolhedor saber que independente da circunstância que meu bebê vai nascer, independente de como ele vai nascer, eu vou ter ali o respeito, eu vou ter ali o bebê no colo, eu vou ter o meu desejo, né? Porque, como você disse, né, tios, assim, é muito individual o que cada mulher vai escolher para aquele momento de muita dificuldade, de um diagnóstico muito difícil. E que, infelizmente, existem esses diagnósticos, sabe? A gente não tem como falar assim. E não é uma punição, né, tios? A gente tem que tirar essa coisa da mulher que a gente fala muito, né? Você não está sendo punida por estar gerando um bebê que pode vir a falecer, né? É o seu bebê e ele está vivo ali, vamos levar essa gravidez o mais leve possível, né? E ter essas pessoas que ela encontra por esse caminho com essa visão é um diferencial muito grande, né? É um diferencial, inclusive, no nascimento, né? Para ela ter esse respeito, né? E eu falo muito assim, eu não tenho uma religião, sabe? Mas tem que ter um motivo, né? E aí, esses pequenos que eles chegam, eles escolhem as famílias, né? Eu acho que a gente não escolhe os nossos filhos. Eles é que escolhem a gente, né? Então, um bebê especial que precisa passar por esse processo, né, assim, que pode ser até que a gente, sei lá, a gente nunca vai saber o porquê, porque o processo é dele, mas ele escolheu aquele lar, aquela família, aquele útero, sabe, assim, ele escolheu aquele amor, né, o que ele precisa, sabe? Então, eu vejo, assim, as mães, às vezes, elas falam pra gente, Deus colocou anjos nas nossas vidas, né? Não, Deus colocou anjos nas nossas vidas, é o contrário. Porque o tanto que a gente aprende, sabe? Assim, o tanto que a gente cresce. Eu fiquei pensando uns dias atrás, essa coisa até do julgamento, né? Assim, eu aprendi a diminuir, não vou falar que eu não julgo de jeito nenhum, né? Que é hipocrisia isso, mas como que eu aprendi a reduzir isso, a mitigar esse julgamento do outro? É tentando não me julgar, né? Assim, eu lembro, há 30 anos atrás, os bebês, eles não... Quando a gente começou, né, no Neo Center, a gente ainda tinha uma experiência muito pequena, né? Assim, do tratamento do prematuro extremo. E aí, alguns bebês... eles nem iam para o CTI, assim, eles nem tinham indicação, né, assim, de ir para o CTI. Então, eles ficavam lá no bloco obstétrico. E ficavam lá, o pediatra deixava no bercinho. Aí eu falava com os pediatras, não, gente, vamos fazer o seguinte, traz o bebê para mim, deixa eu ficar com ele. Vamos deixar o bebê no CTI, porque naquela época, o que eu achava que o meu colo era melhor do que o colo da mãe dele. Olha que doideira, sabe? Então, a gente levava o bebê para o CTI, assim, e o intuito era... eu tinha certeza, que eu estava reduzindo a dor dessa família. Hoje é muito claro para mim que é lógico que é o colo dela, sabe? Então, assim, a gente vai mudando, né? Assim, a gente vai mudando os valores. Então, assim, eu não me julgo pelo fato que há 30 anos atrás era assim, sabe? Mas é porque, na época, para mim... eu achava que eu estava fazendo o melhor, né? E a gente vai... E quem vai ensinando isso são as próprias mães, né? A gente já teve mãe que o bebê veio a falecer e a mãe estava na UTI. E ela, eu quero ver meu bebê, eu quero pôr meu bebê no colo. Por que não, gente? Vamos levar. Aí eu lembro, tem uns momentos da vida da gente que a gente não esquece, né? Que a enfermeira chegou para mim, tio, Zé, ela quer ver o bebê. Eu falei, então, vamos levar o bebê. Como? Põe no colo e
leva para ela lá no CTI, qual que é o problema, né? Então, assim, mas eu não sei, assim, eu acho que é com o tempo, mas eu acho que a gente precisa tá sempre com o coração aberto, sabe? Para a gente perceber essas coisas e a gente vê que a gente tá o tempo inteiro aprendendo com o outro, né? O tempo inteiro, tios. Assim, é igual a senhora me falou assim em relação à caixa de memórias, né? A gente também não sabia, a gente não tinha uma fórmula, né? A gente tem grupos de apoio muito grandes, né, no exterior. Aliás, a gente fala sobre partida, né, sobre perdas, assim, muito mais frequente no exterior. Então, as nossas grandes referências, né, principalmente nós somos um grupo de apoio, vem realmente do exterior, do SENDES, que é um grande grupo de apoio à perda gestacional. E no meu caso, né, que eu sou fotógrafa, existe um grupo que chama Now I Lay You Down to Sleep, Me Down to Sleep. Então, assim, existem grupos que a gente tem essa referência. Então, a gente foi também criando a nossa caixa de memórias baseada, assim, no que a gente... na demanda das famílias. Por exemplo, quando a gente começou, a gente tinha um bichinho dentro da caixa. E aí a família falava, não, eu quero que fique comigo, sabe, que eu quero ter. Então, a gente colocou 2 passarinhos. Um para simbolizar que o bebê estava... um para deixar com o bebê e um para ficar com a família, né, no momento de saudade, o print do pezinho, a carta. Então, assim, a gente também foi aprendendo, né? Porque é o que a gente está conversando aqui. Não tem uma regra, né? E cada família reage de uma forma, né? Não tem como você falar que o acolhimento vai ser igual para todo mundo. E falando sobre acolhimento, assim, eu sei que o Neo Center, aqui o grupo Neo Center, a maternidade Neo Center, eles têm um protocolo que muitas vezes eu posto nas redes sociais também, que isso é um diferencial absurdo na vida das pessoas e é algo tão bonito, tão singelo, assim, que é para começar da recepção, né? Quando ela chega na recepção falando que ela está com óbito fetal, intraútero, e que aí começa um acolhimento desde a recepção, o que a gente precisa também entender, que é desde o momento que você entra no hospital, e aí vocês relocam essa mulher para um quarto, e na porta do quarto tem um bastidor. Eu vou pedir para a produção, quando colocar esse programa, eu tenho algumas fotos, e tem um bastidor com uma rosa, que ali significa que tem uma mulher, né, passando em um processo ou de indução, né, ou de parto, mesmo em trabalho de parto, mas que aquele bebezinho já está sem vida, né? E como é que foi a ideia, né, assim, a conversa interna entre vocês para a criação desse protocolo? Quem me ajudou muito foi a Mônica, né? Ela me deu umas dicas. E aí, na época, a Bárbara, pediatra, ela trabalhava lá. E eu falei, Bárbara, vamos fazer um protocolo, assim, que a gente estava pensando, algumas coisas a gente já sabia, tipo, o fluxo, né, dessa mãe, ela ia ficar, né, assim, separada, com um fluxo diferente. A gente tem uma coisa boa, que as nossas enfermarias, elas não são compartilhadas. Então, mesmo uma mãe, né, que tem um plano enfermaria, ela não fica com outra mãe que acabou de ter um bebê. No próprio bloco, se ela estiver no bloco, a gente tem o lugar certo. Então, assim, a gente foi desenhando esse fluxo. E aí eu conversei com a Mônica, com a Bárbara, e a gente criou esse protocolo, sabe? Assim, como que é a jornada dela, na verdade, assim, como que todo mundo fica sabendo, né? Esse protocolo, inclusive, a gente faz o treinamento dele. Então, todo mundo, a copeira, o pessoal da hotelaria, recepção, enfermagem, médico, todo mundo sabe que essa mãe teve, né, uma perda. Então, ela chega, ela tem uma pulseira, né? A pulseira é uma pulseira completamente diferente das pulseiras porque tem mãe que fica assim, com tanto de pulseira no braço, né? A pulseira de identificação, risco de queda, risco de hemorragia, alergia. Então, ela não segue o mesmo padrão. É uma pulseira de cetim, de fita de cetim, que as meninas tecem essa pulseira. Então, ela não é completamente diferente. Ela segue esse fluxo todo. E eu mandei confeccionar esses bastidores, Paula, e eu te confesso que eu não lembro. Eu acho que eu devo ter visto em algum grupo de fora, sabe? Assim,
algum depoimento de alguma mãe, porque eu lembro desse bastidor, assim, eu vi esse bastidor. E pedi para confeccionar para gente, sabe? E a pulseira, ela é uma pulseira verde e rosa, porque a rosa, ela é bordada, né? Verde e rosa também, sabe? Então, a gente já tem esse processo. E eu lembro que a Mônica me falou muito do cooler. Ah, tia, você precisa, né? O berço cooler. Aí fui atrás. Aí eu falei, Mônica, por enquanto não dá. Mas aí eu falei, mas tem mãe que quer ficar com o bebê. Então, a gente dá um jeito, né? Então, a mãe que quer ficar com seu bebê, ela fica com seu bebê o tempo que ela quiser. A gente resfria de outra forma. A gente tem um aparelho para fazer hipotermia, então a gente põe o colchãozinho e a gente faz o resfriamento. Então, assim, isso é uma coisa que a gente pensa muito, assim, qual que é a sua necessidade? Né? A gente vai tentar te ajudar na sua necessidade, no que você sabe, no que você precisar mesmo, né? Então, a gente faz isso, sabe? E esse protocolo é interessante, que, assim, que é um protocolo que ele faz parte lá, né, dos nossos PRQs, lá, dos nossos protocolos da qualidade, e ele é revisado, né, anualmente, porque sempre tem uma coisa, né, nova, diferente, pra gente, igual foi a caixinha de memória. Então, já tinha aí 6 anos que a gente estava com essa caixinha. Eu falei, não, gente, vamos mudar. Vamos, né, assim, o que a gente pode... O tempo inteiro ir pensando nisso. O que a gente pode fazer para melhorar, né? Isso faz tanta diferença, tios, assim. A gente tem relatos. Essa segunda temporada do podcast, a gente tem trazido muitas famílias para falar sobre os relatos mesmo, sabe? O relato de perda, os relatos de histórias, né? Os relatos da vida, né? Não é só da perda, né? É o relato da vida, né? E as mães gostam muito de homenagear e sempre lembrar dos filhos. E uma fala recorrente que a gente tem aqui é exatamente desse diferencial, sabe? É exatamente de ser relocado, é do cuidado, é da atenção, é sobre isso que fica marcado na vida dela, sabe? Porque o bebê se foi, o amor continua, mas a vida dessa mãe segue. E como que a gente vai fazer com que essa vida siga, sabe? É sobre isso também, é sobre aquela família, né? É sobre aquele cuidado individual com cada pessoa. E é como você disse, muitas vezes, às vezes a equipe, muitas pessoas do Neo Center, a Amanda já me ligou para fazer acolhimentos no grupo Neo Center, de mães que já conheciam por acaso, que queriam as fotos. Mas é muito individual, né? Tem mães que vão querer ficar muito tempo com o bebê, que vão querer as fotos, que vai querer, mas tem mãe também que não vai querer. Tem mãe que prefere ficar lá, que prefere se isolar. Mas você ter ali o respeito, o olhar individualizado por aquela família, e ao menos assim a opção de falar para ela a importância dos passo a passo, né? De não pular as etapas, faz muito diferencial. Isso é uma marca assim, muito do Grupo Coach, da gente falar para as pessoas sobre isso, do quão os não vividos fazem falta, sabe? Assim, são marcantes e criam buracos muito grandes, aqueles buracos que a gente não pode tampar, né? O buraco da perda, ele vai estar ali, né? A ausência, a saudade, mas tantos outros não precisam ser criados, né, tios? Assim, a gente pode fazer com que várias outras coisas que poderiam acontecer para criar mais traumas não sejam criadas, né? E esse cuidado, para mim, é deslumbrante, assim, é algo assim que foge do protocolo só médico, sabe? É um cuidado humano. E isso, para mim, é o diferencial do Grupo Neo Center, assim, enormemente. E, assim, parabéns, assim, muito obrigada por isso, sabe? É muito lindo. Eu pedi, mais uma vez, vou mostrar para vocês, assim, igual a Tilza falou, ela deve ter visto em algum grupo. É uma rosa linda, um bastidor lindo, delicado, que fica na porta. E todos os profissionais que estão passando por ali, eles enxergam. E não é uma coisa do sofrimento, né? Não é diferente, né, tios? Assim, porque em alguns lugares, assim, há 30 anos atrás, eu tenho certeza que você também já deve ter visto isso, às vezes era uma placa na porta do quarto escrito assim, decesso. Não era? Era isso, assim. Aí a pessoa passava, a mãe, o pai entrava, o avô entrava, né? E estava ali aquela placa ali, decesso, né? Era assim, não era assim? Ainda é em muitos lugares, na verdade. Não é? Mas a gente vai mudando. Assim. Eu lembro uma vez que eu tenho uma enfermeira lá da UTI. Ela trabalhava em dois empregos e ela falou, Tilza,
E assim, a formação dela foi no Neo Center. E ela falou assim, eu vou precisar fazer uma escolha. Não tem jeito, assim, eu não dou conta de ficar em 2 lugares e tal. Eu gosto muito daqui, muito, muito, mas eu vou ter que optar pelo outro hospital. Aí eu falei com ela, olha, a única coisa que eu te peço é que você pegue a nossa semente e plante lá. Faça, é isso que a gente tem que fazer, sabe? Assim, o que você aprendeu aqui, eu quero que você aplique tudo, onde você estiver. Pode ser nesse hospital, quando você mudar, se você for para outro hospital, se você for para outro país. Leve a nossa semente, sabe? Porque eu acho que essa que é a função nossa na vida, sabe? Assim, a gente enquanto ser humano e a gente enquanto ser humano, pessoa jurídica também, né? Eu acho que isso é importante. Quando essa médica me falou, eu vou plagiar esse seu ato. Falei, claro, aí passei as referências, onde que ela podia comprar o coraçãozinho, né? Então, é isso, né? A gente planta semente, né? Que essa semente seja muito espalhada, né, doutora? Assim, é sobre isso, assim, sobre cuidado. Eu venho aqui ao longo do programa falando o quanto eu admiro o trabalho da equipe, de toda a equipe da maternidade Neo Center. A gente está falando de uma maternidade que está em Belo Horizonte. Eu falo com as pessoas que Belo Horizonte é uma cidade muito privilegiada por termos a maternidade Neo Center, que foi uma maternidade do Grupo Neo Center, que foi toda construída, sabe? Todo o projeto da maternidade é, para mim, um projeto em prol do respeito. Seja para uma mulher, para o plano de saúde, para uma equipe particular, sem diferenciação de pessoas, com profissionais de altíssima categoria, de altíssima qualidade, profissionais extremamente renomados, por uma coordenadora, que é a doutora Tilza, que vocês estão vendo aqui, com um olhar diferenciado. Então, assim, eu fico muito feliz de poder trabalhar, assim, de estar... eu falo que eu partejo, assim, partejar no Neo Center é sempre muito leve, né, por vários aspectos, e, inclusive, nesse aspecto do acolhimento, sabe? Você fazer... E eu já fiz muitos acolhimentos no Neo Center, muitos mesmo. Talvez seja a maternidade que eu mais fiz acolhimentos, né? Que é a maternidade, por ser referência, que as pessoas tendem a realmente escolher. E que bom que as pessoas estão tendo esse olhar até mesmo diferenciado, e as equipes diferenciadas de escolherem uma maternidade, né, para viver o momento mais feliz, né, que na sua grande maioria né, tio? A gente está falando aqui de intercorrências, de perdas, mas a gente sabe que na sua grande maioria não é essa história que a gente vive, né, que vocês médicos vivem também, né, mas acontece. Então é sobre esses acontecimentos que a gente não precisa deixar ali escondido, né, atrás da porta, debaixo da tapete, que a gente está falando. Mas é uma maternidade pensada no todo. E é isso que a gente tem que fazer quando a gente tem uma empresa. A gente tem que pensar, na sua grande maioria, do que vai acontecer, mas e quando sai? E quando não acontece? Né? E quando não for assim? E quando tiver uma intercorrência, o que a gente vai fazer também? Né? E esse é o diferencial, assim, do Neo Center sempre, sim, que eu admiro e indico muito para as mulheres estarem ali e procurarem, inclusive mulheres que geram bebês com alguma síndrome ou algo que pode fazer com que o parto não ande na linha, não seja aquele redondinho, né? O parto dos sonhos, né? A vida dos sonhos, né? Que ninguém tem, né, tios? Ninguém tem essa vida. Tios, a gente está aqui no mês de outubro, esse programa está indo ao ar no mês de outubro, mas a gente vai entrar agora numa campanha que o Grupo Neo Center faz com muito carinho também, com muito respeito, em relação aos bebês prematuros, em relação à prematuridade. E uma coisa que eu tenho percebido, Tilza, é que bebês muito novinhos, assim, com uma prematuridade muito extrema. O que é a prematuridade extrema? É bebês abaixo de quantas semanas? Abaixo de 27 e 6 dias. Então, assim, o que eu tenho percebido é que, eu não sei o termo que se fala, eu até tentei conversar, pesquisar assim, bebês com prematuridade extrema, com 24 e tudo, eles têm existiam protocolos de não reanimação, algo assim, quando era uma prematuridade extrema. E agora eu percebo no Neo Center, que eu fiz um bebê de 25 semanas, 26 semanas no Neo Center, que os protocolos, até isso tem mudado em relação a não é não desistir, tios, eu não sei como é que chama isso, assim, é não ser invasivo. E esse bebezinho hoje, que é a Clara, da Lídia, eu não sei se você lembra dela, assim,
Ela é uma bebezinha, assim, de 3 anos, que nasceu com uma prematuridade extrema, uma bebezinha extremamente delicada, que ficou meses no neocenter. E tá ali, sabe? Uma bebezinha de 3 anos, que tá ali correndo atrás, né, que a gente fala, mas que esse cuidado fez toda a diferença. Existem protocolos em relação à prematuridade extrema, de como que a gente pode... o que a gente faz com esses bebês, assim, como que é essa questão dos bebês prematuros que a gente está entrando nesse mês de consciência, né, principalmente sobre isso. E olha que interessante, né? O Novembro Roxo, por que eles escolheram a cor roxa, né? Porque o roxo, ele significa transformação, magia, né? E o que acontece com o bebê prematuro, principalmente os prematuros extremos, é exatamente isso, né? E o que a gente tem que fazer? Porque o bebê prematuro, ele está todo formado. Ele só não está... Os órgãos são imaturos. E ele vai passar por um processo de amadurecimento desses órgãos, só que um processo artificial, né? Que a luta, na verdade, é toda dele. O que a gente faz é dar esse suporte. Então, a gente tem esses protocolos, né? Assim, que a gente chama da linha de cuidado, né? Tem toda uma linha de cuidado deles. Mas dentro do próprio da prematuridade extrema, o bebê de 23 e 24 semanas, então até 24 semanas e 6 dias, ele é considerado, ele não é um prematuro extremo, ele é muito mais, assim, tem serviços que chamam até de nano prematuro, né? Ele é muito, muito, muito extremo, que antigamente, aí vamos colocar uns 10 anos, a gente não investia, porque existe o investimento ativo, né? Que é um bebê, então, que nascia aí de 25 semanas, que ele era reanimado e tudo, a gente, né, leva para o CTI e segue todo esse processo. O de 23 e 24 semanas a gente compartilhava com a família, né? Hoje, muitos serviços, com 23 semanas, eles já fazem o investimento ativo. E o investimento ativo, inclusive, começa com o uso do corticoide antinatal, né? Assim, na mãe, sabe? A sobrevida ainda é pequena, né? Mas tem avançado, né? A gente vai... E uma coisa que a gente vê muito do prematuro é isso, assim. Quanto menos você me invadir, quanto menos você me mexer comigo, melhor. Eu consigo, né? Assim, eu consigo vingar, como diz o outro, né? Então, e é isso que a gente tem aprendido, né? Então, eu falo que quem trabalha com prematuro, qualquer profissional, ele tem que... A palavra de ordem é serenidade. Se não tiver, não adianta. Sim, né? Tilza, a gente vai falar sobre um outro lado também, né, na questão da prematuridade, assim, que são as mães da UTI ali. E que até isso eu percebo. Ano passado, eu fiz uma campanha para o Neocenter também sobre o Novembro Roxo. Eu fotografei os bebês da UTI. E hoje que eu estou no podcast com você, e à tarde eu estarei lá na maternidade também fotografando os bebês para a gente fazer essa campanha, né? Para a gente trazer essa consciência, que a gente fala muito sobre a questão das redes sociais, né? Sobre a fotografia, sobre a gente falar sobre o que é sobre isso, sabe? É sobre a gente mostrar e sobre a gente ter a consciência sobre os fatos e principalmente ter a informação sobre aquilo, né? E a mãe ter muito orgulho, né, também da história que ela viveu e da história que ela saiu ali com o bebê, com vida, independente dos meses que ela viveu ali. E aí eu percebi, quando eu estive ali dentro da UTI, o cuidado também com essas mães, né? Do contato com o bebê, né? A gente sabe que todo mundo que está envolvido ali dentro de uma UTI, ele tem que ter um cuidado diferenciado, né? Assim, seja ele de asepsia, seja ele... Porque o bebê é muito frágil, né? Os bebês que estão ali, de uma forma geral, eles são extremamente frágeis, né? E eu percebi ali que era um ambiente leve também, sabe? Que eu acho que tudo a gente pode transformar. Era um bebezinho muito pequeno, eu lembro ano passado, X, era um bebezinho muito pequeno. Eu acho que ele nasceu com uma prematuridade muito extrema, assim. E a mãe estava ali, do lado, sentadinha, ela ainda não podia pegá-lo. Porque eu acho que tem um prazo para pegar o bebê, eu acho que deve acontecer alguma coisa assim, né? Às vezes está passando por algum procedimento e ela ainda não conseguia pegar. Mas ela estava ali encostadinha no berço, sabe?
passando aquela força, aquela energia. O que é o diferencial, né? Você ter a mãe também perto do bebê, que foi o que você falou, né? É importante isso? O que você veio percebendo aí ao longo dessas mães ali da UTI? Assim, é muito importante a presença dos pais, né? Da mãe, do pai. A mãe, no caso, inclusive, tem a questão do leite, né? Assim, outra coisa que eu acho muito bacana é isso, assim, mães que saem, bebê aí de 24, 25 semanas e saem mamando no peito, sabe? Assim, conectamento. E é muito legal isso, né? E elas ficam e a gente... As meninas, as técnicas de enfermagem, as enfermeiras, elas têm todo um jeito, né? Assim, de ajudar, né? Assim, nessa questão da produção do colosso, depois da manutenção da produção do leite, né? Porque as pessoas falam muito, né? No minuto de ouro, quando o bebê nasce, na hora de ouro de ficar no colo. E existe a semana de ouro da manutenção do aleitamento materno, sabe? Então, a gente foca muito nessa primeira semana, e se ela consegue produzir, ela consegue depois manter essa produção, né? Muitos bebês saem assim, sem ter recebido uma fórmula, sabe? Porque a gente tem as extratoras de leite, né? E elas ficam lá, a gente empresta para as mães para levar para casa, extratora de leite também, porque você não pode retirar o leite em casa e levar, né? Você tem que retirar no hospital. Então, a gente empresta, eu falo que fecha o olho e despreza. Se a produção é muito grande, leva para um banco de leite, né? Então, esse é um diferencial. Então, elas passam o dia inteiro, né? Fazem o canguru a gente começa o mais precoce possível, né? O bebê está com 3 dias, 4 dias de vida, é possível, independente do peso, é mais pela estabilidade mesmo do bebê, né? E eu falo, gente, colo de mãe é remédio, né? Tem jeito. Então, e elas têm esse cuidado mesmo, sabe? Assim, desse acolhimento, e é essa percepção, né? Eu estava comentando com os meninos uma vez que eu fiz um MBA em gestão de saúde por causa da maternidade. E o tempo inteiro o pessoal falando gestão do conhecimento, gestão da mudança, gestão disso, gestão daquilo. Eu nunca ouvi falar da gestão do cuidado. E o meu TCC foi exatamente, né? Assim, eu fui colocar o trabalho, principalmente do técnico de enfermagem, né? Que faz essa gestão do cuidado. E aí eu vi um livro de uma enfermeira francesa, que o livro chama Cuidar, a Primeira Arte da Vida. E é isso. É muito sobre isso. Aí a gente está falando de bebês prematuros, como você disse, né? Tudo é a base da estatística, né? Quantos bebês eu consegui salvar, quantos bebês vão. Mas eu acredito, tios, independente do seu tempo, né? De profissão, dar a notícia para uma mãe que, infelizmente, tudo que vocês poderiam fazer, vocês fizeram, mas que, infelizmente, o bebezinho tende a falecer ou está ali naqueles minutos finais, é sempre muito difícil, né? Essa notícia normalmente é dada por você, né? Que eu já vi. Ou como que funciona até esse protocolo mesmo das notícias? Não, assim, as notícias ruins, difíceis, vamos colocar assim, elas normalmente eu que dou, mas se o bebê vem a falecer, é o médico que tiver de plantão. Entendi. É o médico que está cuidando do bebê, sabe? E é uma notícia difícil, mas eu também, né, nesse momento que eu tive lá, que eu fiz esse acolhimento desse bebê que veio a falecer, é um momento de respeito também, né? É um momento de dor para algumas mães que estão ali na UTI, que veem, às vezes, o bebê que está muito pertinho, partir, mas é um momento também de muito respeito, e é isso que a gente tem que falar, sabe? Assim, não é desistir, é que a medicina também tem o seu limite, né? Ali já foi feito tudo e a notícia precisa ser dada, né? A revolta vem, eu já vi algumas mães, uma vez eu estava numa outra maternidade e é uma área aberta. E a gente estava no 12º andar da maternidade, tios. E a UTI era no 5º andar. Só que é um vão, né, essa maternidade.
quando a mãe recebeu a notícia, o desespero dela era tão grande, ela gritava tanto que no 10º, dentro do quarto, a gente saiu e olhou para baixo, assim, da negação, da dor, de falar, pelo amor de Deus, esse diagnóstico está errado. Ela gritava, ela gritava, ela gritava. E é esse o respeito também, sabe? Assim, é entender que é uma dor dilacerante, né? É uma dor dilacerante, né? Mas até depois dessa notícia, o que eu percebi, né, que eu vi também eu vivi já alguns momentos com vocês ali no Neo Center, o bebê fica com a mãe, né? O tempo que for necessário, né? Mesmo depois da partida, né? Ali no colo, o tempo que for necessário também, né? Assim, muitos bebês, eles partem no colo da mãe. A gente fica com ela e depois ela fica, né? Assim, o tempo que ela quiser e a gente libera todos os familiares, né? As pessoas entram e se despedem, né? se despedem. O bebê porque assim, o nosso protocolo de visitas, normalmente é só o pai e a mãe, né? Uhum. Aí, quando tem o mêsversário, vai o convidado, né, do bebê para o mêsversário. Então, entram mais 2 pessoas, Natal, Dia das Mães e tal. Mas quando é um bebê especial, a gente já libera antes, inclusive, sabe? Para visitar, né? E as mães, né, os pais ali, eles precisam dessa rede de apoio, sabe? Assim, eles têm que ter alguém do lado deles, é lógico, né? Assim, o momento é deles, né? E que bonito isso, né? A gente entender que o bebê partiu no colo da mãe, né? E foi exatamente isso que eu vivi, né? Com os bebês anencéfalos também, que nem estão na UTI, que estão nos quartos, né? Eu já fiz alguns. Tá no colo da mãe, tá no amor, né? Tá ali no ninho, né? No aconchego. E a mãe percebe também, né, tios? A gente fala muito sobre isso, né? Sobre a parte da pediatria, né? Sobre o quanto é difícil para vocês. Mas a mãe também percebe, né? E muitas delas que já vieram aqui no programa e falaram, né? Em relatos lindíssimos, né? E não é um relato da desistência, né? É um relato do amor. E já falaram aqui comigo, assim, que virou pro bebê e falou assim, olha, tá tudo bem, pode partir. Pode ir, né? Essa é uma fala recorrente do amor, né, Tilza? Você já deve ter escutado, você já deve ter presenciado mães fazendo isso, não é? Já. Isso. Agradecem, sabe, o tempo que Deus deu, né, os 2. E elas agradecem muito. Aqui veio uma mãe falando muito sobre isso, sabe, assim, que ela falou, que ela encostou e que ela falou, tá tudo bem. Pode ir sem dor, sem fio, sem cabo. Pode ir, pode partir, sabe? E essa é uma entrega do amor, não é da desistência, né? Não é que vocês estão desistindo de fazer. Não, é realmente que já foi feito tudo que tinha que ser feito e que ali é a hora dele. E que talvez é essa palavra que ele esteja precisando, né? Eu também, assim como você, eu não sou ligada muito à religião, mas a gente sabe que tem uma força maior, uma energia maior ali, né, Tilza? A gente percebe isso, né? Eu falo que muitas vezes, no momento que a gente está fazendo um parto de um bebê que já sem vida, o momento do nascimento não é um momento de choro, Tilza, não é um momento de desespero, não é um momento de uma energia tão diferente naquela ambiência. Eu fiz um acolhimento no Neo Center de uma enfermeira até, do Odete Valadares, que estava a Gláucia. A Gláucia Tavares estava lá fazendo o acolhimento também. E ela tem um trabalho lindo, né? A Gláucia Galvão, desculpa, fazendo o acolhimento. E aí era um desespero, sabe? Era uma enfermeira, ela trabalhava na prematuridade, sabe? Ela trabalhava justamente com os bebês prematuros da maternidade Odete Valadares. E aí o bebezinho dela faleceu com 40 semanas de gestação na barriga, 39, eu acho. E aí a gente estava fazendo esse acolhimento e antes do nascer estava um momento de muito desespero ali naquela sala. Tilza, é impressionante como no momento do nascimento é um momento de paz, independente das circunstâncias, independente de como o bebê estiver ali, sabe? É um momento de paz, sabe? É um momento dessa energia, desse poder maior, sabe? Dessa fé que as pessoas têm, sei lá, da mão dali de Deus mesmo, para acalmar aqueles corações de falar, olha, tá tudo bem, sabe? Essa era a história que vocês tinham que viver, é isso, sabe? Vai doer, mas curte seu bebê. E eu lembro que ela ficou muitas horas com o bebê ali no colo,
as famílias entraram. Isso é um diferencial também do Grupo Neo Center, da maternidade Neo Center, né? De deixar as famílias entrarem, de deixar as famílias despedirem também, de deixar a família ver, sabe? Eu falo que aquele bebê ele tem uma mãe e um pai, mas ele também tem um avô, ele tem uma madrinha, ele tem um tio, ele tem um irmão, às vezes, né, tios? E eu já vi, inclusive, vocês autorizando até os irmãos pequenininhos a entrarem, a verem, né? Até no UTI mesmo. Eu tenho uma outra cliente minha que tinha um bebê, era um T18, e ela já tinha feito todas as possíveis, sabe, assim, investimentos. E ela estava também já muito delicada. E aí a irmãzinha entrou para conhecer, carregou também. E ela tem essas fotos. E é algo transformador, tios. São detalhes transformadores, né? Tios, a gente fala muito sobre a gente não usar o termo mais incompatibilidade com a vida. Isso é uma demanda das mães, sabe? Demanda das pessoas que nos procuraram. E a gente vem mudando muito isso, né? Esse termo é pesado para elas também, né? E eu percebo que vocês, como equipe, vocês não usam, além de não usarem somente esse termo, assim, vocês tratam as pessoas de forma muito individual, histórias de muito individual, em relação a síndromes que, para mim, têm sido mais corriqueiras do que normalmente, porque eu acho também que essas histórias têm aparecido mais para a gente a partir do momento que a gente fala, né? Uhum. No caso da anencefalia, né? E a grande maioria que eu percebo é que, agora que opta em levar a gestação, é que tem esse cuidado, né? Diferencial. Tipo assim, coloca uma touquinha, mas deixa comigo, né? Isso é muito lindo, né? E essa percepção que você teve, assim, eu estou há 30 anos vendo bebês partirem, mas foi a primeira vez realmente que eu vi um bebê morrer realmente. As mães também têm, né? Porque elas falam na hora, eu já percebi, assim. Falou assim, não, agora eu acho que ele partiu. É o respirar, né? É a energia, né, Tilza? Não, e tem alguma coisa diferente no ar. Tem, é diferente. Tilza, o trabalho do grupo da maternidade Neo Center tá aqui em Belo Horizonte. Hoje vocês trabalham como UTI aqui, e você falou que no Hospital Felício Roxo, isso, né? Mas como UTI no grupo, na maternidade Neo Center, que tem uma equipe grande de UTI, que recebe bebês de outras maternidades também, não é isso? Não são só os bebês que nascem ali. Isso. A gente recebe muito do interior, né? Então, na maternidade é uma UTI neonatal. Uhum. Né? E no Felício Roxo é uma UTI pediátrica. Entendi. E os bebês ficam ali com vocês no Neo Center até quanto tempo? Até algum mês? Depois eles são transferidos? Não. Eles ficam? Eles ficam, se eles precisarem ser transferidos. Graças a Deus, a maioria é transferido para casa. Ai, né? Maravilhoso. E a gente fala muito nisso, né? O melhor em casa. E quando o bebê precisa, vou dar um exemplo, um bebê que tem uma cardiopatia, que precisa de uma cirurgia mais complexa, então a gente encaminha pro Felício Roxo. Mas o bebê fica com a gente, então eu vou te dar um exemplo de uma pequenininha que ela tem um T18, só que ela tinha outras malformações. Ela tinha meningomielocele, então fez hidrocefalia, tinha uma CIV. E os pais foram, a gente conversou antes, né, no pré-natal, traçamos as expectativas, alinhamos tudo. E foi muito bacana, assim, os pais o tempo inteiro sabendo, né, assim, dos desafios dela. E eles levaram ela para casa, sabe? Assim, fez a cirurgia da meningomielocele, colocou válvula, fez a cerclagem, fechou o canal. A gente teve que fazer uma gastrostomia, então ela fez Então, ela foi para casa com 5 meses, né? Mas, falei, enquanto couber, no nosso berço fica com a gente, né? Então, é só quando realmente... Mas, assim, é muito raro. A gente precisar, o bebê ficar muito grande e a gente ter que transferir para uma unidade pediátrica, porque já não cabe mais no berço, vamos colocar assim, né? É muito raro. Que bom, né? Que bom, né? Que bom que esse cuidado é tão intensivo e que bom que a gente tem esse olhar e que bom que a grande maioria, né, tio Zé, igual a gente está falando aqui, a gente está falando de exceções, né? Mas que bom que a grande maioria vai para casa,
né? Tem essa transferência para casa, né? E que fica tudo bem. A gente está aí falando da conscientização do Outubro Roxo, né? Do Novembro Roxo, desculpa, que é um mês realmente da gente olhar, né? Da gente ter um olhar diferenciado por essas mães, por essas famílias, por esses bebês que estão ali lutando, né? A luta é deles. Como você mesmo disse, né? Vocês como profissionais estão ali 24 horas, né? Fazendo todo tipo de suporte, né? Mas a luta é individual de cada bebê. E muitas vezes a gente não sabe, né? Às vezes um bebê tão prematurinho, isso já veio uma mãe aqui falando, inclusive, falou assim que a bebezinha dela era uma bebezinha de 30 e poucas semanas também, que nasceu com uma cardiopatia não diagnosticada no ultrassom, e que ela veio a falecer, e que na UTI do lado dela tinha um bebê de 25 semanas e que saiu, vocês sabem. Então, assim, é uma luta individual também de cada bebê. É a história individual de cada um, né? E aí eu acho que é essa história que a gente tem que ser respeitada, dando todas as condições possíveis. Tios, eu queria te agradecer muito. Foi uma conversa extremamente importante, assim, e como eu falei, assim, eu sou muito apaixonada pelo trabalho da Maternidade Neo Center. Eu tive a honra de fotografar o primeiro parto que aconteceu na Maternidade Neo Center, e era você a pediatra daquele parto, era o João, que nasceu ali com a equipe do Instituto Nascer, era o Dr. Emerson. E quando ele falou, olha, o Neo Center vai abrir hoje, nós vamos lá. A primeira vez que eu entrei, ainda tinha aquele cheirinho de novo, de tinta, assim, de tudo. Eu entrei e falei assim, gente, como a gente é privilegiado. E ao longo desses 6 anos da maternidade, eu só venho vendo, né, a transformação de forma extremamente positiva. Não só em relação aos acolhimentos, que você vem falando que vocês vêm se transformando, mas em relação ao respeito à mulher, à família, ao protagonismo feminino, sabe? O que é um diferencial que vai muito além da parte médica. Você, para mim, é uma referência não só de uma profissional exemplar, mas assim, de um ser humano exemplar. Então, assim, eu te agradeço muito a presença. Sei que esse podcast vai ser muito importante para muitas pessoas. Se você não conhece ainda o Grupo Neo Center, a Maternidade Neo Center, a gente vai deixar aqui ao longo do programa também, agora aqui na parte de comentários, inclusive, a gente pede para você deixar o seu comentário aqui, se você tem alguma dúvida, o que você achou desse programa, porque eu também posso levar essas dúvidas para tios, a gente pode colocar também nas nossas redes sociais, lá no Instagram, a gente vai deixar as redes aqui da Maternidade Neo Center para você conhecer. Tem um tour virtual no site, onde você pode conhecer. Se você está gerando um bebê especial, e se você estiver aqui em Belo Horizonte, né, ou aqui pertinho, se você quiser também ter essa oportunidade de fazer essa vivência, né, de conhecer, de ter esse bate-papo que é tão importante antes do nascimento, eu tenho certeza que a Maternidade Neo Center vai estar aberta, entre em contato, você vai ser bem recebida desde o momento ali da recepção. E isso, eu estou falando do fundo do meu coração, assim, não tem nenhuma parceria de nada, assim, é da minha vivência realmente como fotógrafa de parto, estando em muitas maternidades, e uma vivência de ser humano também, como mãe e como pessoa que esteve ali já muitas vezes acolhendo outras famílias. Então, muito obrigada, Tilza, parabéns pelo lindo trabalho. Eu vou estar lá hoje na UTI, fotografando seus pequenininhos, porque eu tenho certeza que você sente que eles são um pouquinho seu, todo mundo que passa por você, né, né, Tilza, assim, deixa uma história, né? Deixa uma história, né? E as famílias criam esse vínculo gostoso, né? Eu vejo no aniversário da Clarinha, assim, a Lídia, ela sempre convida todas as pediatras que cuidaram da filha. Então, a Raine tá lá, a Ju tá lá sempre, sabe? E é muito, muito bonito isso, né? Esse reconhecimento das famílias, porque vocês deixam marcas muito importantes. Muito obrigada, Tilza, pela presença. Parabéns pelo lindo trabalho, pelo ser humano que você é, assim, que vai muito além do profissional, e é isso que a gente busca, né? Para você que nos acompanhou aqui, esse programa está indo ao ar, a gente começa aí o Novembro Roxo, um mês de conscientização da prematuridade, né, em relação aos bebês. Então, tem esse olhar diferenciado também. Se você tem um bebê prematuro que você venceu, coloca aqui no comentário, né, a sua luta. Não esqueça de curtir o podcast, não esqueça de compartilhar, se inscrever no nosso canal, porque isso faz também com que a gente chegue a outras pessoas tão importantes que precisam ouvir essa mensagem que a gente transmite aqui no podcast. Lembrando que no dia 2 de novembro, o Grupo Zelo vai estar com uma ação, e essa ação é para você
em homenagem, né, em memória das pessoas que já não estão mais aqui. Eles vão estar com uma árvore especial, onde você vai poder colocar ali a sua mensagem, a sua rosa, enfim, o seu sentimento, né? É tão importante a gente ter um lugar, né, uma empresa que se preocupe com um momento tão difícil, que é o Dia de Finados, né, que é o dia 2 de novembro, e ali vai estar um memorial, uma ambiência que vai acontecer, vão ter missas a partir das 9, então vai ser um evento de 9 às 15 horas, às 14h30 vai ter uma chuva de pétalas. Então, assim, é um momento de respeito. Então, o Grupo Zelo vai estar organizando isso, vai acontecer no dia 2 de novembro. Então, mais uma vez, Tilza, muito obrigada. Você que nos acompanhou também, muito obrigada. E assista aos outros podcasts também, que todos aqui trazem muita informação para você.